Uma mensagem urgente para nós aqui nessa noite, e eu agradeço, Marcelo, pela prontidão em poder servir aqui na palavra hoje. Pai, Senhor, igreja. Eu não sei vocês, mas como diz o pessoal lá do Nordeste, eu estou me tremendo todinho. Mas não é de nervoso que eu vou pregar. Eu tenho buscado muito o Espírito Santo de Deus. Ele tem falado muito comigo. E eu não sei se vocês conhecem isso aqui. Quem é meu aluno conhece, né? Isso aqui é a revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje essa lição me deu uma rasteira. Quando a gente pensa que já está preparado, quando a gente pensa que está pronto, a gente leva uma rasteira, uma mensagem de Deus diretamente do trono dele. Todas essas canções que foram cantadas aqui hoje trouxeram assim o meu passado à tona, porque quando eu converti, nós cantávamos essas canções. E elas são bem cristocêntricas e elas falam muito do poder de Deus. E nós sentimos a presença do Espírito Santo. Eu acho que é por isso que eu estou me tremendo. E Jesus está voltando. Você acreditando ou não, eu acreditando ou não, Ele está voltando. Glória a Deus. E não somos todos nós que vamos estar com Ele no fim dos tempos. Muitos de nós vamos ficar aqui porque achamos que já estamos bem. E eu entendi nessa lição que eu tenho muitas coisas para corrigir na minha vida. Eu entendi que eu não estou pronta. Por isso eu agradeci ao Senhor. Eu falei, Senhor, obrigado por essa lição, porque o Senhor me mostrou que eu não estou pronta. E eu quero compartilhar com vocês. Foi uma coisa assim. Eu creio que Deus não é Deus de coincidência, Ele é de Jesus-cidência, né? Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. No final da escola dominical, eu entreguei um adesivo para os irmãos e o pastor leu e falou assim: podia entregar esse adesivo para a igreja à noite, né? Aí eu falei, é mesmo, pastor, mas aí eu teria que pregar sobre o que está escrito nesse versículo, nesse adesivo. Ele falou assim, é. Aí eu saí, o Alisson me abordou no meio da igreja e falou assim, Mancida, fica difícil para você pregar hoje à noite, porque a pessoa que ia pregar, aconteceu um imprevisto. Você podia pregar a mensagem que você falou na escola dominical, porque é algo que nós precisamos ouvir. Eu falei, bom, então, né, confirmou. E eu quero dividir com vocês tudo que está escrito aqui. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, que não deixe a sua mente lá nos seus boletos, na sua casa, no que você tem que fazer amanhã, nas dificuldades que você tem que enfrentar. Eu quero que você traga toda a sua energia, todo o seu pensamento, toda a sua mente para essa palavra dessa noite. E depois você vai guardar essa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, é quase palpável, Pai, a Tua presença neste lugar. Este lugar está cheio da presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale, Pai, em cada coração, da maneira que o Senhor quiser, porque o Senhor é um Deus que atende personalizado. Com uma única palavra, o Senhor fala de formas diferentes para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai Santo, que esta palavra venha de encontro a todas as nossas necessidades. Que o Senhor fale tão forte com os meus irmãos, como o Senhor falou comigo, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego ao Senhor os meus lábios agora, a minha voz e o meu corpo, para que o Senhor me use, Pai, como canal de bênção para cada um dos meus irmãos. Fala, Senhor, através de mim essa noite. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, fazer parte dessas pessoas que vão para o céu com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar lendo aqui a leitura bíblica que nós fizemos em classe, que está em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. E depois, continuando em 1 Coríntios, no capítulo 6, do 15 ao 20. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Primeiro, diz assim: não sabeis vós, começa com uma pergunta, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá
porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, 1 Coríntios 6, um pouquinho mais para frente, do 15 ao 20. Agora, 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e de que sois vós, e de que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu li o texto áureo, que aqui começa com uma pergunta, eu pensava assim, Alice: Deus quer o meu espírito e a minha alma, o corpo vai para o caixão, né? Vai para o caixão, até vai comer, vai ficar só os ossinhos, aqui que Deus quer fazer com o meu corpo. Eu achava que o meu corpo, Val, era meu, mas não. Eu descobri que ele não me pertence. Mas eu falei assim: mas por que ele não me pertence, Andréia? A partir de quando? Por quê? Como que eu cheguei aqui a ser chamado de templo do Espírito Santo? Por quê? Para que a gente entre na palavra, eu vou dar uma voltinha lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus queria comunicar conosco, mas ele comunicava com o homem através dos profetas e dos sacerdotes. Aí um dia Deus falou assim, lá em Êxodo 28, 5 ou 25, 8, peraí, deixa eu olhar aqui, 25, 8, ele disse assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ele só conversava através dos profetas. De repente ele falou assim: eu quero um santuário, porque eu quero habitar no meio do meu povo. O que significa isso? Ele quer se relacionar comigo e com você. E ele criou o tabernáculo, falou tudo para Moisés do jeitinho que ele queria: a altura, a profundidade, o tamanho, o que ia, o que não ia, os móveis. Ele deu todos os detalhes, porque o nosso Deus é detalhista, ele não gosta de nada mal feito. E assim foi feito o templo. Só que o que eu não sabia é que esse tabernáculo representava Cristo. E eu fui estudar. Aqui nessa lição está escrito: o corpo como tabernáculo. O meu corpo hoje é tabernáculo de Deus. Por quê? Quando o tabernáculo foi construído, ele tem uma porta. Ele só tem uma entrada. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Até aí tudo certo? Não tem como você entrar no tabernáculo se não for pela porta. E logo depois da porta, Lucas, o que vem? O altar de sacrifício. Jesus foi o sacrifício pela minha e pela sua vida. Até aí tudo certo. Depois vem o santo lugar, que era onde os sacerdotes acendiam os incensos, colocavam os pães, lavavam as mãos, oravam, adoravam e glorificavam o nome de Deus todos os dias. Aí depois do santo lugar vem o santíssimo lugar, que é onde Deus manifestava a presença dele. Mas entre o santíssimo lugar e o santo lugar tinha um véu. Eu, na minha cabecinha, Geise, imaginava um véu de tule, né? Transparente, de organza. Não. O véu tinha 18 metros de altura, 9 metros de largura e a palma da mão de um homem aberto, de espessura. E ele era tão pesado, tão forte, que precisavam de 300 sacerdotes para carregar ele. E esse tabernáculo era montado e desmontado, não era fixo.
Só que eu perguntei, mas por que tinha o Santo dos Santos e tinha um véu, e atrás do véu Deus manifestava lá? Agora nós vamos entender. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus precisava de um lugar físico para manifestar a presença dele. Por isso ele mandou criar o tabernáculo. Mas como nós temos corrupção no nosso corpo, que é do pecado, ele precisou mandar Jesus em carne, como eu e você, para que o meu pecado, para que o seu pecado, para que as minhas impurezas, fossem crucificadas com ele, para que eu tivesse a oportunidade de um dia entrar na presença dele, como irmã Cida. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pela porta, que é ele. Depois você vai para o altar, onde você põe o seu corpo como sacrifício vivo. O que é pôr o seu corpo lá, Geise? É você matar toda a sua vontade, todo o seu desejo de pecar, toda a sua luxúria, toda a sua mentira, toda a sua altivez, todo o seu orgulho, todo o seu ego. Nada que presta em você tem que ficar lá. Depois eu fiz isso, agora eu vou para o Santo dos Santos, onde eu tenho que orar e vai. Eu tenho que orar, eu tenho que purificar, porque se eu não purificar, eu não vou sentir a presença de Deus. Porque lá no tabernáculo, o sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Mas ele só entrava ali se ele estivesse puro, limpo. Só assim ele entrava. E sabe como que ele entrava, Fran? Tinha que amarrar uma corda na perna dele com um sino. Porque se ele entrasse impuro lá, Jesus, e Deus fulminasse ele por causa do pecado, as pessoas tinham que puxar ele pela perna para ele sair de lá, porque ninguém podia entrar lá se estivesse impuro. Assim somos nós hoje, irmãs. Nós temos que ter a autoconsciência da presença de Deus conosco. Ele está comigo e com você
você 24 horas. Quando você pensar que está sozinho, você não está. Ele está com você, mas tem outra pessoa que está junto com você também. O diabo. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, eu não quero ter nunca, em nome de Jesus, não quero. Está aí um dom que eu não quero. É ter visão espiritual. Eu não tenho estrutura para isso. Se nós tivéssemos a visão espiritual, nós íamos ver o inimigo do nosso lado nos tentando fazer um monte de coisas. Aí eu volto aqui na lição, na pergunta. O que Paulo faz essa pergunta aos coríntios? Por quê? Agora nós vamos entrar na mensagem verdadeira. Até agora foi só a introdução. Paulo faz essa pergunta aos coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ele fez essa pergunta aos coríntios 4 vezes de forma diferente. Por quê? Eles não paravam de pecar juntos. Era um pecado em cima do outro. Por que eu trouxe essa revista? Porque ela é completa. Ele diz assim, não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos coríntios indica que, apesar de ensinados, olha só, faltava-lhes compreensão espiritual. A gente vem na igreja domingo, vem na escola dominical, vem na quarta-feira, ouve música evangélica, Lucas, mas eu continuo pecando, eu continuo mentindo, eu continuo traindo, eu continuo fofocando, eu continuo sensualizando, eu continuo fazendo tudo o que eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não tive uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O que é a mordomia do corpo? É cuidar. Sabe aqueles mordomos daquelas casas que a gente vê em filme? Que eles administram tudo? Eles vão saber se já levaram o café da manhã para o patrão, se a louça está lavada, se o almoço vai ser servido, o que vai ser servido, ele sabe tudo. A mordomia do corpo é você cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo, assim como nós cuidamos da nossa casa. Lá onde você mora, você não lava a louça todo dia, não lava o banheiro, varre, põe roupa para lavar, tira a roupa. Aquela luta dia e noite, diariamente. Assim nós temos que fazer com o nosso corpo. Fazer uma higiene espiritual no nosso corpo todos os dias. Todos os dias o meu corpo tem pecado, todos os dias o meu corpo tem falha, todos os dias eu peco. Então todos os dias eu tenho que pedir perdão, todos os dias eu tenho que me colocar na presença de Deus e todos os dias eu tenho que me arrepender. Senão não há conserto. Continuando. O apóstolo faz uma semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais. Eu sei, Alice, se eu sou imatura e se eu sou carnal, quando eu começo a discutir com alguém, conversar com alguém, discutir e conversar, tá? Não é discutir e brigar, não. Conversar com alguém, se realmente, será que é pecado mesmo? Isso, está escrito na Bíblia que é pecado, e eu fico tentando me convencer de que aquilo não é tão pecado assim, Léo. Eu acho que isso não tem nada a ver, né? Aí você fica ali naquela conversinha, tentando justificar não ter santidade. Olha só o que a revista diz: discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Essa lição, ela nos ensina que o que eu visto passa uma mensagem para todo mundo. A gente vê muitas reportagens hoje, vídeos na internet, de que as mulheres lá do mundo, não as daqui da igreja, claro, que a roupa não define quem elas são. O que elas estão vestindo não define quem elas são. Define ou não define? Ela pode até não ser, mas ela passa a mensagem que é. Então, para evitar esse tipo de coisa, olha só, depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Depois, Deus substituiu por roupas de pele, demonstrando que o corpo, seja do homem ou da mulher, nós falamos muito da roupa da mulher, né? Mas também tem a roupa do homem, independente de quem seja, não deve ser fragilmente coberto.
aberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. Eu não posso pôr uma saia aqui, tampa e não tampa. É comprida ali, mas se eu chegar na porta, vai ver lá do outro lado. A minha saia não tem nada a ver. A minha blusa tem manga comprida, mas é transparente. Nossa, essa blusa é muito bonita, mas ela está decotada. Nós sabemos quando nós estamos sensualizando. E os homens também sabem. Eles também sabem. Então nós não podemos cometer esse pecado. Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que nós temos que consertar nas nossas vidas para que nós possamos entrar no Santíssimo Lugar. Se não for assim, nós não vamos entrar. Eu fiquei estarrecida com essa lição. Olha só, qual é a outra coisa que nós temos que fazer quando nós pecamos? Olha isso. O detentor, o padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se eu sou propriedade de Deus, Ele deve ter o domínio da minha vida. Que bom! Nossa vida está nas mãos de Deus. Que privilégio, né, Valdo? A pessoa fala, Deus não manda em mim, pois em mim Ele manda, desmanda, Ele faz o que quer comigo. Porque eu sou dele e Ele é meu, eu estou nele e Ele está em mim. Está escrito, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Aquele que não está em mim vai ser lançado no fogo e jogado fora. Mas aquele que está em mim e eu nele, é uma troca. Aquele que está em mim e eu nele, este dará frutos. Este vai chegar no Santíssimo Lugar. Esse vai sentir a minha presença. É forte, isso aqui é muito forte. E ele continua dizendo, como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando eu peco contra o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que o meu, que eu achava que era meu, eu achava assim, vai virar fumaça, vai virar até vieste do pó para o pó voltar. Então, só que nesse percurso que eu nasço, até eu morrer, eu vou fazer muita bagaceira. Eu vou aprontar muito. Ou eu vou santificar muito. Ou eu vou frutificar muito. O corpo é dele, mas a decisão é sua. Eu estou no corpo emprestado. Quando nós moramos de aluguel, o que o dono da casa faz? Ele quer receber todo mês. E ele fica de olho se você está furando as paredes, se você tem cachorro, se você tem criança, se você está cuidando do patrimônio dele. E Deus é a mesma coisa com a gente. Ele fica assim, olha lá, ó, a Cida agora está com diabetes, só fica comendo pizza, macarrão. Olha lá, ó. É assim, eu não cuido. Ele vê que a gente não está cuidando. E ele nos dá, de vez em quando, ele dá uma chacoalhada, ele dá uma sacudida e fala, olha, acorda. Você está buscando errado. Não adianta você ficar orando, jejuando, indo para a igreja, indo sábado para oração, mas se você não está santificando, você não está mudando. Não é assim. Isso, aí você está errado aqui, você está errado aqui, você tem que parar com isso, tem que parar com isso, tem que parar. Nós sabemos com o que nós temos que parar. Sabemos ou não sabemos? Nós sabemos onde nós estamos pecando. Sabemos ou não? Isso, quando nós sabemos que nós estamos pecando, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, que está falando para você. Andréia, peraí, não é assim não, Lia? Onde você vai, Lia? O que é isso, Lucas? Tá doido, menino? Não é isso que eu te falei, não. Aí você fica, mas onde é que eu vou? Igual meu marido fala, qual que é a minha? De vez em quando ele fala umas coisas, faz umas coisas que eu não estou me entendendo, não. Eu falo, então é dois. Então vamos voltar, vamos pedir perdão e vamos consertar. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Porque por enquanto nós estamos no santo lugar. É o lugar de conserto. É aqui que nós temos que consertar. É aqui que nós temos que mudar.
entrar na presença de Deus. Muitas vezes, pastores perguntam assim: quem está feliz com Jesus? Todo mundo, eu. Aí você fala assim: Jesus está feliz com você? Aí todo mundo entra debaixo do banco, né? Acho que não. Mais ou menos, né? É bom estar na presença de Deus, não é? Mas Deus gosta de estar na nossa presença, na minha presença. Tem hora que eu acho que nem o diabo gosta de ficar do nosso lado. O tanto que a gente pega, o tanto que a gente faz o mal, às vezes até para nós mesmos. Quando nós pecamos, quando nós erramos, que produz terríveis sofrimentos até a morte. Tem pessoas que morrem fisicamente por causa do pecado. Tem pessoas que adoecem porque pecaram. Tem pessoas que adoecem porque não perdoaram ou porque não pediram perdão. Tudo proveniente do pecado. Qual é o canal usado para que o pecado seja concretizado na minha vida, no meu corpo? Por que quando o diabo vai manifestar, o Léo, ele precisa de um corpo? E lá na Umbanda ele chama de cavalo. Se ele não tiver um cavalo, Joanis, não tem como ele descer. Não tem jeito, ele precisa de um corpo. Assim, nós precisamos do nosso corpo também para manifestar a glória de Deus e não para dar lugar ao diabo. Nós estamos aqui em busca de transformação, em busca de arrependimento, em busca da presença de Deus. E olha só, o que nós temos que fazer quando nós pecamos? Quando nós pecamos de forma que a gente fala, agora nem Deus me perdoa. Olha só, quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Lucas, põe para mim Salmos 32, do 2 ao 5. Quando nós cometemos um pecado, a gente fala, não, já agora eu fui longe demais, eu não devia ter feito isso. Nós temos, não é opção. Se você quer, de fato, ir para o céu, quando Jesus vier buscar, ou quando você morrer, porque eu posso morrer amanhã, ou agora, nós não sabemos, você tem que estar pronto e purificado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, não orei e pedi perdão, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. Olha só. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Não se cale diante de Deus. Dê nome ao seu pecado. Não ajoelhe, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus erros. Não. Não é assim. Senhor, me perdoa porque eu xinguei a Lia, eu liguei para a Lia, eu acabei com a raça dela. Senhor, meu marido falou uns trem para mim, eu falei outro para ele, ele falou 10, eu falei 20, ele falou 30, eu falei 50, nós fomos tapa e o trem ficou feio. Fala o que você fez, com quem que você fez, dá nome para o seu pecado. É assim que a gente arrepende. Só que o arrependimento, a gente reconhece, nós não vamos quando a gente não faz de novo. Agora eu oro, eu choro, eu jejuo, eu peço perdão. Daqui uma semana eu estou fazendo de novo, então eu não arrependi. E Deus sabe quando você se arrepende de verdade e quando você só está falando abobrinha, porque Ele conhece a palavra antes dela chegar no boca. Amém ou não amém? Amém. Ok. Continuando agora, os cuidados com o templo do Espírito Santo. Um pouco pesado isso aqui, mas tudo bem. O que mais faz o ser humano pecar? Não é só lá fora, aqui dentro da igreja também. Nós temos visto muitos escândalos, muitas coisas ruins,
mas nós temos que ter esse cuidado. Diz assim, fugir da prostituição. Aqui, Wagner, ele não está falando fugiu, vai fugir, ele está falando fugir, que é no presente, todo dia, toda hora, todo minuto, fugir. Ah, não sei se eu vou, não, é para fugir, é para cascar fora. Pastor Divino, que trabalha comigo, pastor Luiz Antônio, ele fazia manutenção em computador, Alice. Aí eu fui na casa de uma senhora, num apartamento, fazer manutenção no computador. E ele está lá, coitado, igual o Lucas está ali, mexendo, liga o fio químico, de repente a mulher sai lá do banheiro de roupão, Val. De roupão, e abre o roupão na frente dele. Ele saiu num carreirão tão grande desse apartamento, que nem o computador dele pegou. Ele falou assim, eu fiquei tão apavorado, que eu falei assim, onde que é a porta? Ele não achava a porta, e ele ficou ruim, muitos dias. Não por ele ter visto, mas pela carga espiritual, demônio que estava naquela mulher. Porque ele tem o dom de ver o reino espiritual. Ele vê, Deus fala, Deus mostra, ele tem esse dom de revelação. E o que ele fez? Ele fugiu. Mas quando é assim, é mais fácil ir. Mas quando vem aquela coisa sorrateira, nossa, mas hoje está tão bonita, hein, irmão? Gostei de assistir o irmão falando, né? Ah, obrigada. Né? E comentarinho nas redes sociais, comentando fotos das mulheres nas redes sociais, olhando as coisas. É assim que ele vem, devagarzinho, de mansinho, vai. Sabe? Você nem percebe, aí você fica, nossa, eu tô com quase 60 anos, mas ainda dou um cardinho, né? Tô dando cardinho ainda. Aí você começa, né, assim, ó, né? Aí o que você faz? Você começa a se arrumar mais. Assim são os homens também. Nossa, irmão, você está cheiroso, hein? Aquilo fica na cabeça dele. E fica na nossa também. Toque. Tem que ter muito cuidado. Fugir. Muitas vezes, quando a gente fala prostituição, a gente imagina aquelas prostitutas que ficam na rua, com saia curtinha, né? Mas não. A prostituição, ela é global. Até você se satisfazer sozinho, você que não é casado, ou você que até é casado, deixa sua esposa na cama e vai fazer sozinho. E a esposa também, você está prostituindo, está errado. Deus não agrada disso. Tudo isso nós temos que ter cuidado. Essas coisas que vão nos distanciando de Deus, essas coisas que vão, como diz a Fran, vai fazendo o coração capeludo, né, Fran? Achei engraçado demais a Fran falar assim, não, nossa, fulano falou um negócio e meu coração ficou peludo. Nunca tinha ouvido isso na minha vida. O coração peludo deve ser feito demais. Então aquilo vai enchendo você daquela forma que passa daqui a pouco você não está mais se preocupando com aquilo. É onde você começa a se perder no mundo espiritual. É quando você começa a ficar imaturo no mundo espiritual e o inimigo vai chegando de mansinho, igual ele chegou na Eva. Ah, você pô, beleza, não tem nada a ver não. E certeza que você comer não vai acontecer nada. Não, Ivan, o que é isso? É assim que acontece. Aqui ele diz para nós, ó. O substantivo grego, porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou imoralidade sexual. Não é só você fazer sexo por dinheiro, não é isso. Vai muito além disso. Por que ele está falando isso aqui para nós que somos cristãos? Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode até fazer alguma coisa, trair o cônjuge, né? Trair o marido, trair a esposa, isso acontece. Mas Deus não agrada disso, porque você cometeu o pecado contra o seu corpo, o templo dele. O templo dele é sagrado. No começo eu falei quão sagrado é. Para você entrar na presença dele, você tem que se limpar, tem que purificar, não é bagunçado assim não. Mas a gente não entende a gravidade, Valdo, do que é o nosso corpo, do que eu posso fazer através do meu corpo. Eu não entendia isso até estudar essa lição. Quando eu estudei essa lição, eu entendi. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O que eu vou fazer com esse corpo meu? Agora eu vou vigiar muito mais do que eu já vigiava. Eu achava que eu estava uau, né, Raimundo?
professora de escola dominical, prega na igreja, canta aqui de vez em quando, Léo, prego meus vizinhos, distribuo papelzinho, Fran. Tô uau, né? Essa revista me ensinou que eu não tô. Que eu tenho muita coisa para corrigir e para chegar no Santíssimo Lugar. Oh Deus! Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Ao usar o verbo fugir, na alta e altiva voz, fugir de ou para longe. Fugir do que estão me falando ou eu correr para longe. Não se engane, o diabo é sutil. Ele chega com um sapatinho de pano, você nem escuta. Quando você pensa que não, Raimundo, ó, já pegou há muito tempo. Olha só, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo. O que é ação concreta? Não é eu ficar falando, Jarina, eu não, semana que vem eu vou pedir perdão para o céu, que eu fiz isso e isso para o céu. Não, agora não, porque ele está muito enjoado. Deus me livre, vou pedir perdão. Eu pedi perdão para o céu, cada dia passa mais enjoado, não quer saber desse homem mais não. Não, semana que vem, não é isso. Ações concretas, é agora, tem que corrigir agora. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr a sua ira. O que significa isso, Val? Não é para dormir de costa, é para dormir de conchinha. Fala, Deus. Uma vez eu quebrei um pau lá em casa, mas deu bem, né? Aí eu falei assim, pode ir no sofá. Ele falou, mas não vou de jeito, vai você. Eu não vou, eu também não vou, não vai ficar aqui. E nós fizemos as pazes. Por que não pode deixar o sol se pôr a sua ira? O que significa isso? Que eu deixar para depois. Depois. Não, hoje não, amanhã. Não, depois não, hoje eu vou amanhã. Não, é agora. São ações concretas. Corrige o seu pecado hoje. Corrige o seu pecado agora. Não fica esperando, não, porque enquanto você espera, o inimigo ora no seu ouvido. E o que isso faz? Nos impede de ir para o céu. Isso aqui é uma receita de pecados que nós cometemos e o que nós temos que fazer para não cometermos. Fugir, vigiar. Olha só, continuando aqui. Qual é o canal no nosso corpo pelo qual a gente mais peca? Olha só. Concretas que os ponham a salvo de subir das impurezas. Das impurezas sexuais. Não é qualquer impureza, não. Impurezas sexuais, porque eu estou pecando contra o meu não. O corpo dele, ele não é meu. Eu entendi que não é meu. Então eu estou pecando contra o corpo dele. Agora, Fran, o que começa? Onde que começa o cuidado, o pecado sexual, da lascívia, da prostituição? Olha só onde que ele começa. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou de trevas. O que vemos e como vemos. A gente vê porque não é cego, né? Passa aqueles aviões na casa da mulher, você fala, meu Deus, eu que não sou homem, que é isso? Precisava isso tudo numa pessoa só? Imagina um homem. Eu vi, achei bonito. Passou um homem, nossa, que homem bonito. Parabéns, ok. Eu vi, mas eu vou ficar, nossa, ele em casa. E aí não sei o que. Aí você começa. Aí o que você está fazendo? Você não está só vendo que você é cego, você está desejando. Então não é o que você vê, é como você vê. Como que você interpreta aquilo que você viu. É isso que nos faz pecar. Porque a Bíblia diz, Mateus 6, 22 e 23, Lucas. O que eu vejo, como eu vejo, que vai determinar. Vai determinar o quê? Se o meu corpo será cheio de luz ou se o meu corpo será cheio de trevas. A candeia do corpo são os olhos. Repete comigo. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os
Portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nós temos que treinar o nosso olhar. Tudo que a gente vê e une, nós temos que ver e às vezes a gente tem que desver. Fala, não é possível que eu ouvi isso. Não vi isso não. Aí você, Senhor, tira esse trem da minha mente, tira esse trem da minha cabeça, tira essa mulher do meu pensamento, tira esse homem do meu pensamento. Não é só homem que fica olhando mulher não, viu? Mulher também fica olhando homem. Nós somos seres humanos, independente se somos homem ou mulher. É carne, está sujeito a pecar. Então nós temos que vigiar o que nós estamos vendo. TikTok, Facebook, ele só vai trazer para você o que você gosta de ver. 5 segundos no vídeo, ele vai te mandar 1, 2, 3, 4, porque você ficou lá. Se você ficou, o que você falou para ele? O que você comunicou para ele? Que você gosta. Então, não é para ver? Vai desagradar o Senhor? Vai me deixar mais podre do que eu já estou? Se eu tenho que me santificar, eu tenho que me purificar, como que eu vou me purificar dessa forma, se os meus olhos são maus? Se os meus olhos são maus, Raimundo, que trevas que vai ser a minha vida? O que eu vejo e como eu vejo vai definir quem eu sou ou em quem eu vou me tornar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus não morreu em vão por mim e por você, não. Jesus morreu para nos dar a oportunidade de vida eterna. O ímpio vai morrer 2 vezes. A carne dele vai morrer e no inferno ele vai morrer eternamente. Porque no inferno, como é que ele fala? O fogo não apaga, o verme não para de comer e é aquela tormenta. Então ele vai morrer eternamente. E o cristão ele vai morrer uma vez. Vai morrer a nossa carne. Mas o nosso espírito vai voltar para Deus, onde nós teremos vida eterna. Amém ou não amém? Continuando. É por meio do corpo que eu peco, mas também é por meio do corpo que eu me santifico. Olha só. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da vida espiritual. Olha só. Quais são as coisas mais importantes que eu tenho que fazer, por mais difícil que seja? Gente, mas é difícil. Só é difícil quando eu não tenho prazer naquilo. Gente, tem coisa mais ruim que passar roupa. Pelo amor de Deus. Sangue do Cordeiro. Não tem coisa mais ruim do que você lavar vasilha, limpar a casa o dia inteiro. A minha irmã me ensinou uma coisa. Ela falou, você faz assim, ó. Aquilo que você mais odeia fazer, você faz primeiro. Mas quando a gente gosta de fazer uma coisa, você tem prazer em fazer aquilo. Eu não gosto de cozinhar. Cozinhar para mim é uma tortura. Eu queimo até a água. A Fran um dia ela falou assim, cheguei de sentar onde com o Léo, vamos fazer um peixe. Eu falei, 10h30 da noite? Vou fazer um peixe para mim mais com o Léo. Eu falei, meu Deus, isso não é certo não. Como que eu vou fazer um peixe 10h30 da noite? Ela gosta. Ela não vê dificuldade no que ela gosta. Aí ela não gosta de lavar a vasilha. Eu já lavo melhor, mas se você falar para fazer comida, eu faço por obrigação, mas eu não gosto. Então por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil ler a palavra? Jejuar, misericórdia. Quando foi a última vez que eu jejuei? Porque eu não tenho prazer. Mas por que eu não tenho prazer, Geis? Porque eu não faço. Porque eu não tenho retorno do que eu estou fazendo. Quando nós vamos fazer alguma coisa, meu Deus, você tem um retorno bom, você sente prazer em fazer aquilo de novo. Eu fui fazer um pudim uma vez, eu vou passar um pouquinho, 5 minutinhos, tá? Eu fui fazer um pudim, a pastora ficava aqui gabando o pudim dela, porque é o pudim da pastora, porque não sei o que. Eu falei, mas eu também vou fazer um pudim, mãe. Por que eu não posso fazer pudim também? E fui fazer um pudim. Aí eu desinformei e coloquei no grupo. Foi uma piada, porque ele virou uma pasta. Aí a Joanice falou assim, tem que deixar gelar para desinformar. Ai, Marcílio, eu falei, tão simples, mas ela faz, ela gosta. Então, aí depois que eu fiz o segundo, Joanice ficou bonita, eu também gosto. Aí meu bem falava assim, pudim de novo? Toda semana tinha pudim.
durante o dia, acabava no dia fazer outro. Por quê? Porque eu vi retorno, eu vi que eu acertei, Rafael. Gente, é bom demais quando você acerta. Aí, por que eu oro um pouco? Porque eu oro e eu não tenho resposta. Por que eu não gosto de jejuar? Porque eu fico com fome, e quando eu lembro, eu já comi. A gente começa a jejuar e nossa, meu Deus, eu estava jejuando, porque você não tem um hábito. A gente só tem prazer naquilo que a gente tem retorno, é ou não é? E a oração, eu estou como se eu estivesse conversando sozinha. Eu só falo, Deus não responde, não falo nada. Como eu vou gostar de um diálogo desse, que é monólogo, só eu que falo? Só que nós não ouvimos, porque nós não estamos com intimidade com Ele. Nós não ouvimos Ele falar, porque nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós não ouvimos Ele falar, porque nós estamos cheios de impurezas. Nós não ouvimos Ele falar, porque nós não temos condições de estar na presença dEle. Porque quando eu estou purificada, limpa, pedindo perdão todo dia, Senhor, me perdoa, eu vou lá pedir perdão por Tomás, eu vou lá pedir perdão por Luiz Henrique, eu vou fazer um limpa na igreja. Todo mundo que eu falei, que eu fofoquei, eu vou consertar. Você vai fazer isso todo dia, porque nós fazemos isso em casa todo dia. A casa que eu moro, não é a minha morada, eu não tenho que cuidar dela. O Espírito Santo não mora dentro de mim, então eu tenho que cuidar da casa dele. Ele não pode ficar dentro de uma casa cheia de mentira, cheia de sujeira, cheia de um monte de pecado. Assim como a gente sente mal dentro de uma casa suja, o Espírito Santo também sente mal dentro de nós, porque nós não estamos limpos. E eu só vou entrar no Santíssimo Lugar, eu só vou sentir a presença de Deus se eu me consertar com Ele. Olha só, como é por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da Palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito Santo de Deus em nosso interior. Aí sim, Ele nos guia de verdade. Lá no deserto, quando as pessoas estavam peregrinando, está escrito aqui, ó, quando a nuvem baixava, vou ler aqui para vocês. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. E se não se levantavam, eles permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Por que ser sensível, Lia? Porque se eu sou sensível ao Espírito, eu ouço Ele me falar. Ele vai falar. Ele vai falar, Alice, ó, por aí não vai dar certo não. Você vai fazer assim, assim, assim. Muitas vezes eles nos direcionam, mas eu sei que Ele está me direcionando porque eu estou em comunhão com Ele. Amém? Agora eu quero deixar uma pergunta para vocês, que essa pergunta me atormentou o dia inteiro e vai atormentar vocês a semana inteira agora também. Eu bem perto dentro da minha bolsa aí, esse adesivinho. O nosso corpo, gente, ele não é apenas matéria. Ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder para mim. Luciana, pode perguntar. Não precisa responder para mim. Eu fiz essa pergunta para mim. Eu tenho honrado a Deus com o meu corpo? Eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque eu não tenho honrado o Senhor com o meu corpo. Pode excluir. Pode. Eu tenho honrado o Senhor com o meu corpo? Responde essa pergunta para você. Não é só no âmbito sexual. É no pensamento, é no falar, é no andar, é no pensar, é no ouvir, é na conduta, em tudo. Esses adesivos aqui, eu fiz que você vai, ele tem uma fita dupla face atrás, você vai tirar a fitinha e vai colar ele, onde você vê todo dia. Todo dia você vai ver e você vai lembrar. Lembrar de quê, irmã Cida? Lucas, põe para mim um versículo aqui, por gentileza. Olha só. Gente, é pesado, é forte, Jeová. É forte.
Não esquece dessas palavras, não. Não seja como os coríntios, que aprende, escuta, mas não tem um entendimento espiritual. 2 Coríntios 5:10. Olha só, por quê que eu tenho que servir a Deus com o meu corpo, Raimunda? Porque todos, aqui não fala, alguns, as mulheres, os homens não, porque todos devemos compadecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio de quê? Do corpo, seja bem ou mal, Ivaldo. Tudo que você fizer com o seu corpo, você vai comparecer no tribunal de Cristo e você vai dar conta. Eu vou ter que dar conta do que eu fiz com o meu corpinho. Seja bom ou mal, eu vou ter que dar conta. Então a gente fica com essa mensagem e cola esse adesivo bem no lugar que você vai ver, seja no carro, onde você vai ver o dia todo, seja no espelho do seu banheiro, quando você vai escovar os seus dentes. Leia isso todos os dias e tenha certeza de que nós temos que nos purificar para que nós possamos entrar no Santíssimo Lugar e representar a presença de Deus no nosso corpo, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Amém? Glória a Deus.